Fala pessoal, boa noite! Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, né? Aqui agora mais uma aulinha aqui totalmente voltada para ela, né? Para nossa Sesgran Rio, né? Você que vai encarar aí o concurso da Caixa Econômica Federal, você que vai encarar aí o concurso nacional unificado, né? A Sesgran Rio sempre foi uma banca de grande expressão aqui, né? No país, mas né, nos últimos anos aí ela tem crescido bastante, né? Tem feito bastante provas aí da Petrobras, tem feito aí as provas normalmente para banco, né? E agora, né, ela passou por cima de Sebrasp, passou por cima de FGV e pegou esse concurso nacional unificado aí, um concurso bem bacana, um concurso aí que certamente vai bombar, né? Com muitos inscritos aí e você vai arrebentar, né? Se Deus quiser, e se depender da gente aqui, você vai tirar aí uma nota excelente em língua portuguesa, né? Queridos, é o seguinte, né? Vou ficar pequenininho aqui e vamos que vamos pra gente arrebentar nessa parada aqui. Peguei a última prova do Banco do Brasil, né? Para você ver como que é o nível da nossa provinha, né? E aí você tem aqui, né, uma provinha com 10 questões, né, pessoal? E aí você já sabe, né, mais ou menos ali uns 30% ali da prova, 40% são questões de compreensão de texto, né? E essa compreensão de texto não é, né, pessoal, uma compreensão assim difícil, né? Você vê aqui que é um texto grande, né, com 7 parágrafos, né? Então 3 slides aqui só de texto, tá? Para você responder a questão de número 1. E aí é o seguinte, né, pessoal? Quando você for fazer um concurso público e você encontrar um texto grande para você responder, o primeiro passo para você responder, né, o primeiro passo para você acertar esse tipo de questão que vem cobrando ali com um texto bem grande, é você levantar a mão para o céu e agradecer, né? Porque o que eu vejo é a galera fazendo totalmente diferente, né? Viu o texto grande, já acha que o bagulho vai ficar doido, que errou a questão e já começa a reclamar. Não, pelo contrário, você viu o texto grande, você precisa levantar a mão para o céu e agradecer, porque provavelmente as questões serão mais fáceis. Quando o texto é menor, ele foge da função referencial dele, e um texto que foge da função referencial, que é uma função informativa, é um texto que perde a sua objetividade, logo a interpretação fica mais difícil. Então, quando o texto é grande, assim, com 5 parágrafos, 6 parágrafos, enfim, quando o texto é grande, a tendência é que a interpretação seja mais fácil do que quando o texto é pequeno, entendeu? Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Muita calma nessa hora. Vamos ler o texto com calma, sem mimimi, sem reclamar. Se o texto fosse pequeno, seria 3 vezes pior, tá? Então não reclame de texto grande na prova, porque você pode ser castigado por isso. Reclama de coisa boa, pô. Quem reclama de coisa boa sofre um castigo, né, pessoal? Imagina você tá lá namorando a Aline Riscado e você tá reclamando, né? Você tá lá namorando a Paola Oliveira, né? E você tá reclamando, né? Não pode, né, pessoal? Então o texto grande é a Paola Oliveira dos concursos públicos em língua portuguesa, tá legal? Não pode reclamar, é coisa boa demais, tá bom? Então vamos lá, né? A história do método Braille, né? E aí tá assim, ó, ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível, mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Courbevoie, não sei se lê isso, né? Courbevoie, sei lá. Uma pequena aldeia nos arredores de Paris. Em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar com extrema perícia celas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu o seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses depois afetaria também o olho direito. Aí, aos 5 anos, o garoto estava completamente cego. Olha que tragédia, né? A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão,
ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris. Um colégio interno fundado por Valentin, eu não vou ler esse nome não. Além do currículo normal, esse rapaz, o fundador aí, introduziram um sistema especial de alfabetização, no qual letras, de forma impressas em relevo em papelão, eram reconhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Babbage de Lassay, oficial do exército francês. O método Babbage, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Eles decodificariam a mensagem até no escuro, mas, como a ideia não pegou na tropa, Babbage adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método AUE não possibilitava. O de Babbage era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por o AUE. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu, que é aquele menino, o Braille percebeu, suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro eliminou os traços, o método Braille ficou pronto em 1824. Método Braille. Primeiro eliminou os traços para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos, dividida em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinadas de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala de aula, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. Olha só que interessante. Grifo aqui, O Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre sinais de relevo. Normalmente se usa a mão direita, com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor. Enquanto a mão esquerda procura o início da outra linha, aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também a estenografia, a música. Braille, por sinal, era ainda exímio pianista, e as notações científicas em geral. A escrita é feita mediante o uso da reglete, também idealizada por Braille. Não sei o que é isso. Trata-se de uma... tá bom, beleza. Trata-se de uma régua especial de 2 linhas, com uma série de janelas e 6 furos cada, correspondentes às células Braille. Perfeito. Pronto, já sabe o que é o reglete ali. Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Temia que seu método desaparecesse com ele, mas, finalmente, em 1854, foi oficializado pelo governo francês, depois de ele morrer, No ano seguinte, ou seja, em 1855, foi apresentada ao mundo na Exposição Internacional de Paris por ordem do Imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato e o sistema se espalhou pelo mundo. Em 1952, bem depois, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para Panthéon, em Paris, onde estão sepultados os heróis nacionais. Interessante o texto, Então vamos lá.
número 1. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, né, que é o principal do texto ali, queria seguir o ofício do pai. Queridos, desde cedo mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam com admiração de ver cortá-lo com extrema perícia celas e arreios. Pouco depois de completar 6 anos, o menino começou a brincar na cidade do pai, cortando pequenas tiras de couro. Queridos, com 5 anos, com 3 anos ele sofreu um acidente. Com 5 ele já estava cego e já não mais... Com 3 anos ele já não fazia mais nada ali do trabalho do pai, né? Então, não dá para você dizer que ele queria seguir o ofício do pai. Ele se acidentou com 3 anos. Aí com 3 anos ele já sabe o que quer ser quando crescer? Então a letra A não. Letra B, constata-se que Braille estudou com bolsas de estudo. Bom, cara, pode ser, né? Olha só, a tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos. Então, ele estudou com bolsa de estudos, sim. A letra B pode ser o gabarito. Trabalhava em selarias quando criança, de jeito nenhum, ele só ficava ali admirando o pai, não era trabalho dele, pô. Foi adotado de jeito nenhum e começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Querido, está aqui dizendo que ele começou a dar aulas aos 17 anos. Ele começou a dar aula, né? Então, não é quando atingiu a maioridade, não. Antes disso. Então, queridos, gabarito, letra B de bola, ele estudou com a bolsa de estudo. E olha só como a questão é tranquila. Isso é uma questão de compreensão textual. É só você ler, achar onde que está a resposta e marcar o gabarito. Não tem dificuldade, não tem tanta dificuldade, né? E aí diz o seguinte, número 2. Diferentemente do método de Barbier, o método de Aule não é o de Braille, é o de Aule. Possibilitava a escrita, vamos ver. Ó, tem aqui. Vamos lá. O sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método de Aule não possibilitava. O de Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Bom, beleza. Então, diferentemente do método de Barbier, o método de Aule possibilitava a escrita. Tá, aquilo ali não vai responder ainda não. Vou ter que começar a ler daqui para entender bonitinho. Vamos lá. O método Barbier, também chamado de escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos, também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postes avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever algo que o método Aule não possibilitava. Opa! Então, diferentemente do método de Barbier, qual é o método de Aule? Bom, possibilitava a escrita. Não, o método de Aule está dizendo ali que não possibilitava. Então, você elimina a letra A. Está dizendo ali, né? Que o método
era possível escrever algo que o método de Euler não possibilitava, ou seja, não possibilitava de escrever. O do Barbier era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usados para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Auer. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Barbier percebeu suas limitações, pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. E aí, beleza. Então, tá. A letra A você elimina, né? Diferentemente do método de Barbier, o método de Euler possibilitava a escrita? Não. Usava letras em relevo. Apresentava pontos em traços. Impossibilitava soletrar palavras, é o método Barbier. Ó. Cadê? Estava sonhando dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. O de Barbier. Então você elimina que ele quer o método de Euler. O de Barbier impossibilitava solicitar as palavras. Era conhecido como grafia sonora? Não, esse é o de Barbier. Olha aqui, tem que ler bonitinho, ó. Também conhecido como escrita noturna, blá, 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 blá. Ó, Barbier adaptou o método para leitura de céu com o nome de grafia sonora. Então esse é o método de Barbier. Acho que é Barbier que lê, né? Apresentava pontos e traços. Acho que esse é o Barbier também. Ó. Tá, tem uma parte aqui que diz, né? Lê desde o início de novo. Ó, o método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de... Aqui, ó. Código de pontos e traços. Código de pontos e traços é o método Barbier. Então, ó, possibilitava a escrita, era o método Barbier. Apresentava pontos e traços, é o método Barbier. Impossibilitava soletrar as palavras, é o método Barbier. E era conhecido como grafia sonora. Tudo isso está fazendo referência ao método Barbier, não sei como é que lê isso, né? Então, quem é que usava letras em relevo? É o método de Auer. Auer, deve ser isso que lê, né? Então, gabarito, letra B, né? Dá para fazer ali por eliminação, porque todas as outras opções estão falando sobre o método Barbier. O de Auer, deve ser assim que lê, né? Usava letras em relevo. Só que essas letras em relevo, ó, eram muito complexas, né? E aí o Braille foi lá e aperfeiçoou, né, esse método ali. Beleza? Então, o gabarito, letra B. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas, enfim, não tem para onde correr. 3. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do terceiro parágrafo. Vê o que está em destaque aqui. Tá, uma questão de coesão, é o sistema aqui, ó. Isso que está em destaque. Vamos lá. Ele diz assim, ó, considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou, Barbier adaptou o método para a leitura dos cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos. No trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada retoma. Ah, pessoal, o sistema, ele fala da grafia sonora aqui, né?
com o nome de grafia sonora. O sistema, qual essa grafia sonora, permitia a comunicação entre os cegos. Então, letra E, aqui, grafia sonora também, sem pegadinha, né? Questão 4. O trecho do parágrafo 4. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Pode ser reescrito sem alterar o sentido que apresenta no texto, como ele quer a que apresenta aqui sem uma alteração de sentido, né? Vamos ver aqui. Abrir mais um espaço aqui para a gente brincar, né? Veja, pesquisando a fundo a grafia sonora. Pessoal, o pesquisando a fundo a grafia sonora, tá, vamos ver. Para pesquisar a fundo, não. Esse pesquisando aqui, pessoal, isso é um verbo no gerúndio. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. Só, queridos, essa oração subordinada ali, vê se não dá uma ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Veja, enquanto pesquisava a fundo a grafia sonora, quando pesquisava a fundo a grafia sonora, ele percebeu isso. Dá uma ideia de tempo, é aquela oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. O para pesquisar não dá ideia de tempo, dá uma ideia de finalidade. Não é isso que a gente quer. O embora pesquisasse não dá ideia de tempo. O embora dá uma ideia de concessão. É a concessiva. Mesma coisa, o apesar de. O apesar de também dá uma ideia de concessão. Também é uma concessiva. O se pesquisasse dá uma ideia de condição. Qual que vai dar a ideia de tempo? Quando? Quando pesquisava a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações. Braille percebeu suas limitações enquanto pesquisava a fundo a grafia. Quando pesquisava a fundo a grafia, gabarito. Queridos, letra C, com certeza. Tá? Questão aí também, uma questão, né, que dava para fazer tranquilamente, né? Para mim, né, a mais difícil até agora foi a questão de número 2, né? A questão de número 2 foi a mais trabalhosa. A 1 foi bem tranquila, número 2 mais complexo, número 3 bem tranquila também, né? O sistema ali, a grafia sonora, número 4 ali, letra C. Número 5, né? Vamos ver. Abrir um espaço aqui. E a número 5 diz o seguinte. No ano seguinte, foi apresentada ao mundo na Exposição Internacional de Paris por ordem do Imperador Napoleão, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. A palavra em destaque apresenta o mesmo sentido que em... Vamos lá, Louis Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Tá, já deu para perceber o que ele quer na questão aqui. Queridos, olha só, esse ainda aqui, ele não dá uma ideia que normalmente dá de ser uma ideia de tempo. Quando eu falo, por exemplo, que ele ainda não chegou, esse ainda dá para você uma ideia de tempo. Agora, se eu falo para você que o professor Felipe dá aula de matemática financeira e ainda dá aula de raciocínio lógico matemático. Ou seja, olha como esse ainda não dá uma ideia de tempo, mas sim uma ideia de adição. Eu estou adicionando atribuições ao professor Felipe. É igual ali, programou ainda. Ou seja, além de ter apresentado ao mundo, ter dado a ordem, né, para apresentar ao mundo a exposição na Exposição Internacional de Paris, né, esse método Braille aí, ele ainda programou uma série de concertos de piano com ex-alunos, né? Então, olha só como esse ainda dá uma ideia de adição, né, pessoal, e não uma ideia de tempo, né?
Então, Louis Braille criou o método revolucionário e ainda era excelente pianista. Olha só como você tem uma ideia de adição positiva aqui. Porque na letra B, vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Olha como esse ainda dá uma ideia de tempo. O método Braille ainda era desconhecido. Olha como aqui nós temos uma ideia de tempo. Os restos mortais ainda estão lá. Tempo. E a reglete ainda é usada por deficientes visuais. E aí, olha como aqui nós temos também uma ideia de tempo, né? Queridos, gabarito, letra A. A letra A não dá ideia de tempo, né? Eu estou dizendo que ele criou um método revolucionário e ainda era um excelente pianista. Não dá ideia de tempo, né? Dá uma ideia ali de uma adição, né, positiva das atribuições dele, né? Queridos, gabarito, letra A, também uma questão aqui bem tranquila, né? Depois ele diz na número 6. Aí começam, né, as questões gramaticais, né? Tem a própria questão 5, foi uma questão mais gramatical, trabalhando com advérbio de tempo ali, né? Olha só a número 6, o que diz? No trecho do parágrafo 2, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lassay, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função que em. Queridos, olha só. Conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de Lassay. Agora eu vou explicar quem é ele, oficial do exército francês. Queridos, essa vírgula ali, ela está separando o nosso aposto explicativo. Veja se aquilo ali não é um aposto. Conheceu o método inventado pouco antes por, né, o Barbier ali. Agora eu vou explicar quem é ele, um oficial do exército francês. Ele quer a vírgula que foi empregada com a mesma função. O seu trabalho nesta questão vai ser procurar o seu aposto explicativo. Vamos lá. A cegueira não impediu, no entanto, de estudar? Não. Essas vírgulas aqui estão isolando uma locução conjuntiva deslocada. Aquilo ali não é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo e não obstante. Uma locução conjuntiva, uma conjunção deslocada. Não tem nada a ver com um termo explicativo, com aposto explicativo. Perspicaz, Braille percebeu as falhas. Não. Braille percebeu as falhas porque era perspicaz. Não tem nada a ver perspicaz ali com aposto explicativo, né? Aquilo ali, tá, pessoal? Ele tá mais perspicaz como é adjetivo, tá mais para um predicativo do sujeito. Braille percebeu porque era perspicaz falhas no método de Barbier. Não estou explicando. É até possível, tá, pessoal? Tem um aposto no início da frase. Normalmente o aposto vem depois do termo a que ele se refere, né? Mas pode até vir antes. Mas não é o caso ali, tá? Perspicaz é um adjetivo. O adjetivo não pode exercer função de aposto, tudo bem? Lembra, não pode esquecer, o adjetivo ele tem duas funções sintáticas. Adjunto adnominal ou predicativo. Então, o adjetivo ele pode ser adjunto adnominal ou predicativo, então tá fora. A infecção, 6 meses depois, afetou o segundo olho de Braille. Queridos, 6 meses depois, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo deslocado. Quando o adjunto adverbial vem de grande porte, assim, um adjunto adverbial grandinho deslocado, o ideal é que você separe sempre com as vírgulas, tudo bem? Então você elimina também a letra C. Então letra A, letra B e letra C você já eliminou. Escrita noturna, método de Barbier, não teve sucesso quando criado. Queridos, gabarito, né? Escrita noturna. Agora eu vou explicar o que é a escrita noturna. É o método de Barbier. Isso aqui é o nosso aposto explicativo
Qual é o gabarito? Letra D. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, essa vírgula aqui está isolando igual a letra C, tá? É igual. É um adjunto adverbial deslocado, só que aqui é de lugar e não de tempo, como 6 meses depois, tá? Então, queridos, olha só. Quando cair, para você dizer, para você marcar a justificativa da vírgula, e sempre cai uma questão dessa na SESGran Rio, pode ter certeza, a vírgula vai estar ali para separar um aposto, para separar um vocativo ou para separar um adjunto adverbial deslocada. Não tem nenhum vocativo aqui, mas o vocativo é um chamamento. Quando eu falo, queridos, chamando, né? Prestem atenção. Aí é o seu vocativo. Tudo bem? Ali, gabarito letra D, né, pessoal? O método de Barbier, eu estou explicando o que é a escrita noturna. Nós temos um aposto. Certo? Questão 7. Mas como a ideia não pegou, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Queridos, olha só. Se eu falasse assim, ó. Como, vamos tirar aquele mais ali só para ficar mais claro. Como a ideia não pegou, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Queridos, aqui você tem o como iniciando uma oração. Queridos, o como iniciando uma oração, ele normalmente vai te dar a ideia de causa. Normalmente, o como iniciando uma oração vai dar a você uma ideia de causa. Tá? Sempre não. Sempre não pode. Mas você vai garantir. Vê se você pode trocar por uma conjunção causal. Já que, por exemplo, visto que... Olha só. Vê se não dá realmente uma ideia de causa. Ó. Barbier adaptou o método para a leitura de cegos porque essa ideia não pegou na tropa. Já que essa ideia não pegou, ele fez uma adaptação. Ele fez uma adaptação porque a ideia não pegou. Já que a ideia não pegou, uma vez que a ideia não pegou, visto que a ideia não pegou, na medida em que... Então, são essas conjunções causais. Então, você pode colocar aqui, marcar sem medo de ser feliz, que aqui nós temos uma ideia de causa. O como iniciando uma oração normalmente vai te dar essa ideia causal, né? O como, tá, pessoal? Ele não pode dar ideia de finalidade. Léo, dá um exemplo de finalidade aí. Finalidade é um objetivo. Você está estudando para que você conquiste uma boa nota na prova. Você está estudando para ganhar mais. Você está estudando com um objetivo, com uma finalidade, com um fim. Tempo, né? Assim que você revisar a matéria, organize o seu material. Eu quero que você organize o seu material quando você revisar a matéria, da ideia de tempo. Proporção, à medida que estuda, aprende. Quanto mais estuda, mais aprende, né? E a consequência, né? Estudou tanto que conquistou uma excelente nota. Estudou tanto que qual foi a consequência disso? Conquistou uma excelente nota ali. Queridos, gabarito, letra B de bola. Temos ali uma ideia de causa, tá? O como, iniciando a oração, pode até dar uma ideia, às vezes, de comparação, às vezes até de conformidade. Mas essas opções nem estão ali nas alternativas, né? Então, gabarito, letra B. Depois, a número 8, questão clássica, né? Sempre tem uma questão de crase nas provas da SESGran Rio. É quase impossível não ter. Vamos ver? De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... E aí ele diz aqui, Braille foi forçado a superar sua cegueira. Queridos, superar é verbo. Presta atenção, pessoal. Você vai usar crase diante de palavras
femininas. Cara, você não pode usar crase diante de verbo. Você já viu o verbo no feminino? Não tem, cara. Não existe verbo no masculino, verbo no feminino, não existe nada disso. Tudo bem? Então ali você vai eliminar a letra A. O professor referiu-se a um aluno. Queridos, nem se fosse a uma aluna, tá? Porque aqui você não pode ter crase. Primeiro que, pô, aluno já é masculino. Segundo que um é um artigo indefinido. De jeito nenhum. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização do seu método. Queridos, quando você tiver uma palavra feminina assim, regra básica, tá? A resposta não vai ser regra básica, não. Vai ser uma outra regrinha. Mas quando você tiver uma palavra feminina aqui sim, como é que você vai saber se tem a crase ou não? Você vai pegar essa palavra feminina e você vai substituir por uma palavra masculina, né? Você vai ter esse A virando AU para ter a crase. Se for plural AS, vai virar AUS para ter a crase. Senão não vai ter, tá? Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização de seu método. Até que se consolidasse o... sei lá, o implemento de seu método. Sei lá, tô inventando qualquer coisa aqui. Mas você trocando a palavra oficialização por uma palavra masculina, o A não vira AU, significa que não tem a crase. Então você elimina a letra A, a letra B, a letra C. E vai eliminar a letra D também por vários motivos, né? Queridos, você não pode usar crase diante de palavra masculina. Todos é uma palavra masculina. Lembra daquela regrinha? Toda vez que você tem um A no singular seguido de uma palavra no plural, você não tem crase nem a pau. Então, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, você elimina também a letra D. Então, só pode ser letra E. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. Queridos, à espera de, isso aqui é uma locução prepositiva. Uma locução prepositiva são essas locuções que terminam em preposição. À espera de, à procura de, a respeito de, à custa de. Essas locuções que terminam em preposição, a gente chama de locuções prepositivas. E nem precisa saber que é exatamente uma locução prepositiva não, tá, pessoal? Porque quando você tem uma locução, seja ela prepositiva, seja ela adjetiva, seja ela adverbial ou conjuntiva, essas locuções centradas em palavras femininas, como é o caso de espera, precisam ter a crase, tá, pessoal? Então a letra E tá com a crase, está perfeita. Em todas as outras a crase tá sobrando, tá, pessoal? Na letra E é o nosso gabarito ali, questão bem legal, né? Questão bem tranquila, né? Questão 9, né? A questão 9, mais uma questão muito batida da Sesc Gran Rio. Questão que a gente já trabalhou muito aqui, tanto dentro da nossa plataforma, né, com o nosso curso completo, tanto aqui também nessas dicas aqui, né, que a gente dá muitas vezes aqui no YouTube, tá? Trabalhamos muito já isso. Queridos, a frase em que a palavra destacada respeita as regras de concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa ele que é correta. Queridos, hoje Braille e seu método são muitos conhecidos, não faz sentido, tá, pessoal? Cuidado. A palavra bastante, preste atenção, muito e meio. Quando essas palavras aqui, elas estiverem se referindo a um adjetivo, como conhecidos, elas serão invariáveis, tá? Então, o correto é você dizer que hoje Braille e seu método são muito conhecidos.
Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram... Cuidado, pessoal. O só, quando for igual a sozinhos ou sozinhas, é plural, tá? É sós. Então, depois do acidente, Braille e sua família não ficaram sozinhos. Então, o ideal seria você dizer que eles não ficaram sós. Há bastante razões. Queridos, preste atenção. Há bastante razões. O bastante, o muito e o meio ficam invariáveis se estiverem fazendo referência a adjetivo. Se eles estiverem fazendo referência a substantivo, como acontece com razões, queridos, o bastante é uma palavra normal, tá? Qualquer palavra que você coloque ali no lugar do bastante seria uma palavra que teria que entrar no plural. Há muitas razões, há diversas razões, há várias razões, há importantes razões, há grandes razões, há suficientes razões e há bastantes razões. O bastante é uma palavra normal, como outra qualquer. Qualquer palavra que você colocasse ali iria entrar no plural. Por que o bastante vai ficar no singular? O bastante não é diferente, não é diferentão. Então o gabarito não pode ser a letra C. E os alunos ficavam meio desorientados. Opa! Bastante, muito e meio. Se estiver fazendo referência a adjetivo, gabarito, letra D de dado. Fica invariável, porque a palavra menos, né, não existe, né, pessoal? É sempre menos limitações, tá? Gabarito, letra D de dado. E a questão 10 aqui, né, só pra gente acabar com tudo, uma questão de pronome, né? Colocação pronominal, coisa linda. Vamos ver? O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Letra A você já elimina, né? Queridos, regra básica de colocação pronominal. Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Então, me surpreende não, é surpreende-me. Então, vamos lá. Não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Elimina a letra A. Depois você vai ter aqui, queridos, vou colocar aqui, só para você não errar mais. Nariz. O que é esse nariz, professor? Nariz são palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e conjunções subordinativas. O que eu quero dizer com isso? Queridos, aquelas 6 palavrinhas ali são os principais fatores de próclise que caem nas provas da SES Gran Rio. Na verdade, os principais fatores de próclise de qualquer prova. São todos? Não. Todos você vai encontrar na aula de colocação pronominal. Aqui é só um bizu para você acertar a questão. Queridos, essas palavrinhas aqui são fatores de próclise. Quando você tem palavra negativa, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos ou interrogativos, ou as conjunções, advérbio tem acento, né? Ou as conjunções subordinativas, essas palavras obrigam o pronome a estar antes do verbo. Olha o não. O não é um advérbio de negação, então é não lhe trouxe. Reconhecimento em vida. O menino cego, 5 anos depois, tornar-se-ia um herói nacional na França. Queridos, preste atenção. A letra C não tem fator de próclise. Aos 5 anos, não é um fator de próclise. Certo? Então pode ser que a letra C seja a correta. Mas Léo, tornar-se-ia, tira esse C daqui, ficaria tornaria. Queridos, tornaria é um verbo que se encontra no futuro do pretérito. Quando o verbo está no futuro, tanto no presente quanto no pretérito, eu posso colocar, caso eu não tenha um fator de próclise, como eu não tenho,
eu posso colocar esse pronome no meio aqui sem nenhum problema. A letra C, não consigo enxergar nenhum problema na letra C. Quantos? Queridos, o quanto aqui é um pronome interrogativo. Eu preciso colocar esse nos antes do verbo. Fator de prócrase. E Braille recebia os alunos e sempre um advérbio de tempo sempre os auxiliava. Então, realmente, o gabarito é a letra C, o gabarito dessa nossa questão. Queridos, é claro que aqui, né, a gente deu alguns bizus para ajudar você a acertar na prova, certo? Mas imagine você tendo uma aula com um simulado totalmente resolvido de cada assunto desse aqui. Cara, é quase impossível que você não acerte dessas 10 aqui, pelo menos 8, 9 ou até gabarite as questões. Claro, se você estudar a teoria, fizer as questões e, claro, né, revisar todo o conteúdo, fazendo muitas questões, seguindo tudo que a gente fala lá dentro da plataforma, lá dentro do nosso conteúdo, dentro do nosso curso completo, tá? Então, cada assunto desse é acompanhado com, claro, a teoria minuciosamente comentada, tá? E também um simulado, né, resolvendo as questões. E claro, né, pessoal, a gente disponibiliza para vocês também muito mais questões para você fazer. De cada assunto desse aqui, cara, você tem aí pelo menos que fazer pelo menos umas 100 questões, tá? Pelo menos umas 100 questões de interpretação da SESC Gran Rio, pelo menos umas 100 questões de acentuação gráfica, de crase, de pontuação, de colocação pronominal. São assuntos que sempre caem de concordância. Então, fazendo isso, seguindo o método, fazendo tudo o que a gente fala para você fazer lá dentro do nosso treinamento, você não vai errar, é impossível, tá? Queridos, espero que tudo tenha ficado muito claro para você. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.